Beleza, então vamos iniciar aí. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Nós estamos começando hoje, dia 6 de setembro, é a primeira aula do curso de Fótons 2. Então, esse curso aqui é o prosseguimento do curso do primeiro semestre, o Fóton e novos cenários eletromagnéticos. Aí, devido, né, a várias pessoas que me escreveram, pedindo que o curso pudesse ter um prosseguimento, então, eu estou abrindo nesse semestre, né? Nós estamos começando hoje, dia 6, esse curso, Fótons e novos cenários eletromagnéticos, né? Parte 2 do curso. Então, a gente trabalhou algumas eletrodinâmicas, né? Lá no curso anterior, e aí eu só para fechar, opa, tudo bem, Marcelo? Só para fechar vamos dizer assim, a série de eletrodinâmicas que nós apresentamos no curso 1, eu estou colocando essas aqui que são interessantes, de Myers Postelov, porque ela tem uma discussão sobre teoria efetiva, e de Gambini e Pulling, porque ela mexe nas equações de Maxwell homogêneas. Vou colocar essas duas. Agora, o forte desse curso, então eu só queria colocar um pouco como nós vamos fazer. Nesse curso aqui, nós vamos trabalhar um pouco agora, depois dessa primeira ou dessa segunda aulas, né? A parte de... Vamos voltar um pouco ao espalhamento fóton-fóton. Vamos revisar algumas coisas sobre o espalhamento fóton-fóton, porque ele está na ordem, vamos dizer assim, na ordem da agenda do LHC, tem saído coisas interessantes, né, sobre não linearidade do espalhamento fóton-fóton. É um assunto que está atualmente, né, está com bastante segmento na comunidade, tem saído bastante trabalhos interessantes, tanto no REP-TH como no REP-TH. Então vamos fazer um estudo, aí vamos falar sobre o espalhamento fóton-fóton, e aí a gente depois volta para uma parte final desse curso aqui, de Fótons e Novos Cenários, que vai ser, eu vou querer fazer uma resenha mais, assim, um pouco ligada a todas as formulações eletromagnéticas que vieram trabalhando com a discussão da massa do fóton. Essa é uma discussão também que está aparecendo agora em conexão com esses landscapes, né, e esses swamplands das teorias de cordas. E voltou a discussão da massa do fóton. Então, a gente vai fazer isso mais para o final do curso. E aí, paralelamente, tem um curso que nós estamos chamando de Tópicos Especiais em Física Além do Modelo Padrão. Esse curso eu estou dividindo com o Leozinho, o Leonardo Hospedal, que já deu até algumas aulas nesse curso de Fótons 1. Então, vamos fazer o seguinte, às quintas-feiras nós vamos ter esse curso de Fótons 2. E sexta-feira vai ficar sendo o curso de tópicos com o Léo. Léo começa semana que vem, amanhã é feriado, 7 de setembro, então no dia 14 de setembro, sexta-feira que vem, o Léo vai estar começando as aulas dele. Ele vai fazer umas coisas bem interessantes sobre vértices anômalos da interação do fóton com o Z0, que são vértices que não aparecem no modelo padrão. Esse é um tópico de física além do modelo padrão. Os vértices anômalos de interação fóton-Z0. Então o Léo vai estar fazendo isso com vocês no âmbito da teoria eletrofraca e considerando regimes de não linearidade embutidos no setor abeliano da teoria eletrofraca. Então, e aí depois nesse curso que o Léo vai estar dando, né, de tópicos 2, de tópicos de física além do modelo padrão, eu estou em parceria com ele, lá para outubro, alguma coisa eu vou entrar. Eu vou primeiro Léo dar umas aulas iniciais sobre essa discussão do fóton com Z0, e aí eu entro com um outro tópico de física além do modelo padrão, que provavelmente vai ser o enquadramento da eletrodinâmica em dimensões extras. Então é só para isso. Então vamos começar. Então só para quem está assistindo esse curso, né? Quem está de longe for assistir esse curso de Fótons 2, lembrar que teve o curso 1 do semestre passado e também, enfim, a gente fez o curso de teorias efetivas também, semestre passado, onde a gente abordou algumas dessas eletrodinâmicas não lineares. Ponto bem. Então, essa eletrodinâmica de Myers Postelov, então, que cenário é esse aqui? Nós vamos imaginar o seguinte, então, vamos imaginar. Outra coisa, só um outro recadinho novo, né? É que essas aulas, então, vão estar brevemente disponíveis no Professor Global. O site do Professor Global agora é novo, www.professorglobal.com. Saiu .br. Aqui domínio.br não tem mais, é o antigo. E os vídeos não estão mais lá. Então vão estar nesse aqui. E parece que o Dória colocou dentro de uma... Física quântica. O link física quântica, né?
que a gente vai mudar esse nome depois para um nome mais apropriado. Tá? E aí todos os cursos vão estar aqui. Esse link aqui. Então esse é o site novo e esse é o link. Você tinha mais algum recado para dar aqui? Eu anotei os 3 recados. Era esse link? Não, tá certo. Bom, então fica para aqueles que estão assistindo esse curso sem terem assistido o curso precedente. Então, aqui nesse próprio professorglobal.com nós temos todas as aulas do curso de Foto em Zoom. Acho que foram 14 aulas, 14 semanas de aula. Bom, tá bom. A nossa ideia aqui é introduzir o que é essa eletrodinâmica, o que ela introduz. Então, nós temos a eletrodinâmica normal, né? Maxwelliana, menos 1/4 de F ao quadrado. Essa formulação aqui, vamos imaginar o seguinte: a eletrodinâmica é parte do modelo padrão. Né? Então vamos pensar dessa forma. A eletrodinâmica é parte do modelo padrão. O modelo padrão, quer dizer, ela está dentro da teoria, a eletrodinâmica está no setor eletrofraco do modelo padrão. Existe então um cutoff. Né? A gente sabe que a física do modelo padrão ela é uma física que vai bem, quer dizer, a escala típica do modelo padrão é 10/2 GeV, né? Que é a escala eletrofraca. E nós esperamos, né, hoje inclusive, né, com os experimentos da LHC, a gente espera começar a poder detectar alguns novos efeitos eletromagnéticos advindos, né, de alguma física mais fundamental. Então a gente pode colocar aqui alguma coisa, vamos dizer assim, um lagrangiano, que vai levar em conta o lagrangiano para o eletromagnetismo, pode ser um lagrangiano fotônico, vamos colocar assim, um lagrangiano fotônico, que vai contabilizar efeitos de uma física mais fundamental. Significa que a gente faça isso. Então, por exemplo, né, uma física mais fundamental pode ser a supersimetria, podem ser algum efeito mais fundamental, mais microscópico de gravitação, pode ser efeito vamos dizer, de uma teoria de cordas. Então a gente vai imaginar que a gente tem vamos imaginar assim, a escala, né, do modelo padrão. Vamos colocar aqui, nós temos aqui a escala da QED, temos aqui a escala das interações fortes, da QCD, temos aqui a escala eletrofraca, e depois nós temos aqui, vamos dizer, uma escala de grande unificação, cá em cima. Então, vamos dizer, a escala da QED, nós sabemos que a QED, ela é uma escala típica da QED, é a escala da massa de energia, da energia de repouso do elétron do pósito, cerca de 0,5 MeV. Então, a escala da QED, ela está na faixa dos MeV. Então, se a gente trabalha, por exemplo, com radiação eletromagnética na frequência dos MeV, que já é uma frequência típica de raio gama, vamos dizer, já está no setor de altas energias a mais, quer dizer, se a gente imaginar, a gente pegar um fóton, né, com energia de 1 MeV, né, 1 MeV de energia, a gente vai ter aqui HNI. Né? Então, lembrando que a constante de Planck, vamos botar só a ordem de grandeza, ela é 664, 10 a menos 34 joules segundos, né? Os joules são 10 a 19 eletronvolts, 10 a menos 15 eletronvolts, 10 a menos 21 MeV, mais ou menos aqui, 10 a menos 21 MeV, né? Então, a gente vê que a gente vai ganhar uma frequência na faixa de 10 a 21 Hz. Então, quer dizer, fótons com energia na faixa do MeV já são fótons com frequência na faixa de 10 a 21 Hz. 10 a 21 Hz já é uma energia. É um fóton típico de radiação gama. A radiação visível vai na faixa dos 10 a 15, ultravioleta 10 a 16, 10 a 18, 10 a 16, 10 a 18, né?
já é a faixa dos raios X, depois acima dos 10 a 18 já são raios gama. Então já é um raio gama, não é um profundo raio gama, mas é um raio gama. Então, com essa energia aqui, com fótons dessa energia, a gente já tem energia disponível para criar um par de elétrons pósitrons. Então, é a região típica onde a QED começa a ficar importante. Eu já começo a transformar fótons em pares elétrons pósitrons. Então, essa basicamente é a escala da QED. A escala da QCD, que é a escala, aqui, a escala nuclear. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma escala típica de 10 a menos 15, né? 10 a menos 15 metros, né? Vamos dizer assim. A gente tem aquela relação que 200, aproximadamente 200 metros vezes férmio, né? Isso aqui é o H cortado C. H cortado C é essa grandeza aqui, ela tem dimensão de energia vezes distância. Isso é o H cortado C. Se nós fizermos H cortado igual a 1, C igual a 1 no sistema natural, então isso aqui está me dando, isso aqui é 1, né? Então a gente tem que, basicamente, o 200 metros, né, são equivalentes a 1 sobre 1 férmio. Vamos colocar assim. Tá certo. Então, um férmio é a dimensão típica do núcleo atômico. Então, a energia correspondente, quer dizer, um férmio é menos 1, quer dizer, a energia correspondente a esse um férmio são cerca de 200 metros. Então, quer dizer, essa aqui é a escala típica nuclear, escala de comprimento nuclear, a gente está falando de dimensões na faixa de um férmio ou menos, e a energia correspondente é 200 metros. Então, o QCD, ela já começa a ser a escala típica da QCD. Se a gente quiser indicar a escala típica da QCD, seriam esses 200 metros aqui. Já a escala eletrofraca, nos cursos que a gente fez, nos estudos aí, a gente viu que a escala eletrofraca é caracterizada pelo parâmetro de ordem, que é o valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Então, a escala típica da interação eletrofraca é na faixa, mais exatamente, 247 GeV. Então, aqui a gente já pulou 200 MeV para 250 GeV. 3 ordens de grandeza. Então, essas são as escalas típicas, né? Esse aqui está o modelo padrão. O modelo padrão ele funciona bem até a escala de cerca de 250 GeV. Acima dessa escala, a gente poderia ter, então, aqui, a gente já tem uma escala acima do modelo padrão, tem uma escala intermediária aqui, que a gente espera seja a escala típica da supersimetria. A supersimetria possa estar povoando esse deserto aqui entre 247 GeV e 10 a 16 GeV, que é a escala típica da grande unificação. A supersimetria pode estar aqui na faixa dos 10 a 13, 10 a 12 GeV. E depois que lá em cima não estou colocando, a gente tem Planck, a escala de Planck, né? Que aí é a escala já dos fenômenos gravitacionais, né? 19. Então a gente pode se perguntar o seguinte: um cutoff típico, a gente poderia esperar que um cutoff típico para QED poderia ser o cutoff da interação eletrofraca, poderia ser, quer dizer, uma energia alta, né, que eu vou começar a poder ter fenômenos muito fundamentais que podem modificar a própria QED. Seria, por exemplo, a escala da QED da eletrodinâmica, mas aqui é uma distância, são 3 ordens de grandeza, basicamente. A escala de SUSY, 10 a 12 GeV, a escala de Wood, 10 a 16, ou então a escala de Planck, 10 a 19. Então, a gente sempre pensa assim, a gente espera que essa escala, né, quer dizer, a QED funcione bem, mas assim, a partir de uma certa escala, que a gente vai poder deixar bem aberto, qual será essa escala? Será a escala eletrofraca? Será a escala de grande unificação, de SUSY, ou será a escala de Planck? A gente deve começar a receber novas interações advindas, né, de graus de liberdade que possam estar se somando para dar uma física efetiva. Então a gente pode pensar o seguinte, de acrescentar aqui algum termo, né, dentro dessa filosofia de procurar escrever as chamadas teorias efetivas. Então, quer dizer, esse lagrangiano aqui desse fóton
deve ser um lagrangiano efetivo. Esse lagrangiano efetivo, então, ele é marcado, no curso passado a gente falou dos chamados operadores, né, relevantes, operadores irrelevantes, operadores marginais. Então, esses operadores aqui de teorias efetivas, eles podem estar levando em conta uma nova física que vai estar aparecendo a partir de graus de liberdade que se encontrem acima do cutoff. O que é o lagrangiano efetivo? O lagrangiano efetivo é um lagrangiano que deve dar uma nova física que contabiliza, né, os efeitos de, vamos dizer, graus de liberdade que são excitados acima de um cutoff. Então é uma forma que eu tenho de comunicar uma física. Eu estou fazendo reforma aqui em cima da biblioteca, né? Uma física mais. Perdão aí, pessoal, desculpa. Então é uma forma que eu tenho de contabilizar efeitos de uma física a altas energias e que se comunica com essa física de mais baixas energias. O que nós temos aqui na eletrodinâmica? O que nós temos aqui é fóton. Esse fóton pode, claro, não estou colocando aqui a parte de acoplamento com a matéria, mas eu estou querendo saber se eu posso gerar uma teoria efetiva para fótons que possam incluir efeitos de graus de liberdade que funcionem, né, para uma física mais fundamental acima do cutoff. Então vamos deixar esse cutoff daqui bem aberto. Pode ser escala eletrofraca, pode ser escala de SUSY, pode ser escala de Guth, pode ser escala de Planck. Então a gente pode pensar que tem um cutoff, que a gente vai chamar aqui cutoff que vamos chamar de lambda, e que acima desse cutoff eu vou começar a construir efeitos de uma teoria efetiva. E aí a gente vai, dentro dessa mentalidade, né, criar aqui operadores que tenham dimensão maior do que 4. O nosso lagrangiano tem dimensão 4. Fmg tem dimensão 2, o outro Fmg tem dimensão 2. Nós, por exemplo, podemos introduzir efeitos de alguma coisa desse tipo. Se eu pegar um F, uma derivada e um F, eu tenho aqui um operador de dimensão 5. Esse operador de dimensão 5, ele está me trazendo uma nova, não interação, mas um novo acoplamento dos fótons entre si, que é bilinear. Como esse objeto tem dimensão 5, para dar a dimensão 4 do lagrangiano, esse cutoff teria que aparecer no denominador. Então, quer dizer, se esse cutoff é muito alto, quer dizer, um cutoff que está acima da escala da QED, esse termo aqui ele é suprimido, ele é supresso, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem um cutoff que é grande aqui. Então, esse termo aqui deve dar efeito menor do que esse, porque esse aqui tem um coeficiente 1. E esse aqui tem um coeficiente 1 sobre lambda, onde esse lambda pode ser uma energia alta. Então, esse termo aqui vai aparecer como pequenas correções, são correções. Então, a ideia aqui, o lagrangiano de Myers-Posterloff, ele vai nessa direção. Ele é construído como um lagrangiano efetivo, que pode levar em conta efeitos de uma física mais fundamental acima de um certo cutoff. E a proposta que eles fazem aqui, de introduzir, vamos ver o que é o fóton nesse cenário, né? Introduz aqui, então, um parâmetro Xi, eles chamam de Xi, aqui eles introduzem uma escala, vamos dizer, esse cutoff aqui, pode ser, então, uma energia bastante alta em relação à escala da QED e que possa estar contabilizando efeitos, né, que vão se somar para dar esse termo aqui. E aí é que eles colocam, quer dizer, aparece uma anisotropia, vou explicar o que é isso aqui, coloca-se aqui alguma coisa desse tipo, assim, tem um vetor aqui, vou explicar o que é isso, vou chamar aqui só para usar a anotação, vou botar aqui, assim, NB. Aí aqui a gente vai ter um operador, esse N escalar derivada. Aqui a gente tem o índice solto, né? E aqui
um N lambda, vamos colocar assim, F lambda mi. Então eu estou formando aqui um escalar de Lorentz, onde esse N é uma anisotropia espaço-temporal. Tá? Esse N, esse vetor aqui, esse quadrivetor N, ele escreve uma anisotropia espaço-temporal Essa é a Lagrangiana do Máximo. Essa é a Lagrangiana do Máximo Escalar. Deixa eu até botar aqui. Então tem uma anisotropia espaço-temporal, vamos discutir isso em conexão justamente com a violação da simetria de Lorentz, né? E essa anisotropia espaço-temporal, ela pode ser, quer dizer, a gente chama de anisotropia espaço-temporal, originada de uma física mais fundamental. Pode ser pode ser que gravitação, gravidade quântica. Então, no caso deles, eles consideram que a escala é a gravidade, a escala de gravitação quântica, e aí eles associam esse parâmetro lambda com a escala de Planck. Vou chamar aqui esse nome. Então vai ser associado com a escala de Planck, com a massa de Planck, que é 10 a 19. 10 a 19 sempre. Então, no caso dele, eles dizem o seguinte: efeitos de gravitação quântica podem, quando você vai considerar que você está olhando uma física na escala da gravitação quântica, você tem vários graus de liberdade novos que você não sabe muito bem qual é. Então você está dizendo, esses graus de liberdade eles podem criar uma anisotropia no espaço-tempo. Estou descrevendo essa anisotropia no espaço-tempo para o quadro vetor NI, que é um quadro vetor unitário. E como eu estou jogando, eu estou dizendo, esse termo, essa correção aqui, ela pode vir de efeitos de gravitação quântica, então esse cutoff aqui é identificado com a escala da gravitação quântica, que é a escala de Planck, que é a massa de Planck. Então a ideia é o que significa uma eletrodinâmica com esse termo aqui. Esse termo aqui é invariante de Gauge, é só olhar para cá, é invariante de Gauge, a gente pode matar, né, imediatamente o problema da simetria de Gauge, não tem problema nenhum, então é invariante de Gauge. Depois vamos ver as equações de campo como fica. Mas o que é importante é, ele tem essa anisotropia. Então tem uma direção privilegiada no espaço-tempo. Então isso significa claramente que houve uma violação da simetria de Lorentz. Vamos usar essa abreviação aqui, Lorentz Symmetry Violation. Então isso aqui é uma violação da simetria de Lorentz. A gente imagina que no mundo da gravitação quântica, né, eu posso chegar a uma região, né, de energia tão alta que a gente já começa a ver um espaço-tempo que pode ter uma natureza discretizada. Então a gente imagina que realmente a simetria de Lorentz é uma ótima simetria para o modelo padrão. O modelo padrão é a grande unificação. Quando a gente começa a chegar na região em que dominam efeitos da gravitação quântica, a gente já não pode mais esperar que a simetria de Lorentz seja a simetria mais fundamental. Podem aparecer alguns desvios da simetria de Lorentz. Esse é um assunto que a gente tratou em outros cursos aqui e que já é um assunto que vem sendo estudado na literatura desde a década de 90. Então a gente está supondo, quer dizer, que esse vetor aqui, que é um vetor, vamos somar, como sendo um quadrivetor constante, ele descreve uma direção privilegiada do espaço-tempo. Agora vamos ver um pouquinho mais, né, sobre as simetrias fundamentais. Quer dizer, ele viola Lorentz. Agora a pergunta é, o que acontece com a simetria CTT? Vamos ver aqui.
Bom, uma coisa que a gente sabe é que a simetria de conjugação de carga, ela muda o sinal do campo eletromagnético. Quer dizer, a gente sabe que sob uma conjugação de carga, né, o campo eletromagnético, quando eu faço uma conjugação de carga, ele vai um campo eletromagnético conjugado de carga é igual a menos E. A transformação de campo eletromagnético tem paridade de conjugação de carga menos 1. A gente entende isso de uma forma simples, né? Que é pensando o seguinte: a interação eletromagnética é Si barrado, gama mi, Si a mi. Lembrando lá do nosso tradicional, né, curso de equações de Dirac, eletromagnetismo, a gente sabe que esse termo aqui, né, conjugado de carga, se eu pegar Si barrado, gama mi, Si, né, e tomar conjugado de carga disso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a conjugação de carga, né, a operação de conjugação de carga no término de Dirac, ela é dada dessa forma aqui: Si barrado transposto. Então isso é a operação de conjugação de carga. Se nós pegarmos essa grandeza aqui, Si barrado, gama mi, Si. Essa grandeza aqui, isso aqui do ponto de vista estenorial, isso aqui é um quadro vetor de Minkowski, mas do ponto de vista estenorial, esse Psi barrado é um estenor linha, matriz gama mi, e Psi é um estenor coluna. Então, do ponto de vista estenorial, isso aqui é um conjunto de 4 números, são as 4 coordenadas, as 4 componentes de um vetor. Então, isso aqui, do ponto de vista estenorial, é um número, é um escalar, no mundo estenorial, mas é um quadro vetor no espaço de Minkowski. Então, o transposto dessa grandeza aqui é ela mesma. Psi barrado, se eu pegar um número e transpuser, eu vou ganhar o mesmo número. Esse transposto é feito no espaço estenorial. Então, não tem nenhum problema que isso aqui, sendo um escalar, o transposto dele seja eliminado. Só que quando eu faço a operação de transposição, eu passo um estenor pelo outro. O que é isso aqui? Só para a gente olhar. Isso aqui é Si barrado, ele é um vetor linha. Então, ele tem uma linha, coluna alfa. Gama mi é a matriz. Gama mi é alfabeto. E Psi é um vetor coluna. Então, ele é um Psi beta, linha beta, coluna 1. Se eu trouxer esse estenor para cá, então eu vou trazer o Psi beta para cá. Vai ficar Psi beta 1. Faço esse estenor por esse. Estenores são anticomutantes. Campos estenoriais são campos que têm caráter de Grasman. Eles anticomutam. Então, quando passa essa componente por essa, a álgebra é anticomutativa. Então, eu coloco aqui o sinal menos. Agora, linha, coluna, se eu transpuser, isso aqui vai ser o contrário, ficar um beta. A gente pega o transposto, a gente troca a linha com a coluna. Aqui é a mesma coisa. Vou pegar Psi barrado, linha 1, coluna alfa, ou Psi barrado, transposto, 1 alfa. E esse gama mi, eu posso escrever como sendo a matriz gama mi transposta beta alfa. Então, ao usar a propriedade de transposição, o que a gente ganhou foi menos Psi 1 beta, Psi transposto, gama mi transposto e Psi barrado transposto. Quando eu transpus, e aí ganho esse sinal menos. Quando eu faço a operação de transposição, eu trago esse estenor aqui para frente, eu anticomuto, e aí vou colocando os transpostos para trocar a linha com coluna e ganho aquela expressão ali. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, Psi barrado, gama mi, Si transposto, se eu usar a propriedade de transposição, que é o transposto do primeiro, vezes o transposto do segundo, vezes o transposto do terceiro. Isso aqui era para ser isso, né? Quando a gente pega o produto, a gente pega um vetor, vamos dizer, Psi transposto, matriz, e um outro vetor e eu transponho, eu vou obter o transposto, M transposto, vamos dizer que fosse verdade, verdade transposto. Transponho, né, um para o outro, assim, transponho e troca a ordem. Só que agora, quando eu troquei a ordem, eu passei o Psi pelo Psi barrado, ganhei um sinal menos, porque as variáveis são os campos estenoriais são anticomutantes. Então aparece esse sinal menos aqui, e a propriedade típica de transposição, transposto do primeiro, transposto do segundo, transposto do terceiro. Então isso aqui é Psi barrado, gama mi, Psi.
Agora vamos lembrar das propriedades. Vamos ter essa grandeza aqui. Ficamos com isso aqui. Psi barrado, psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. E aí a gente pode agora colocar aqui as matrizes de conjugação de carga. C é menos 1C, C é menos 1C. Estou lembrando dessa equação aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o barrado dessa equação. Vamos pegar o que é isso aqui? Isso aqui é psi C é igual a C, psi dagger, gama zero transposto. Isso aqui estou só substituindo o barrado pelo barrado pela operação de Dirac. Então isso aqui fica C, gama zero transposto, psi star. Agora aqui eu posso escrever isso aqui, C, gama zero transposto, C é menos 1C. Coloco a identidade aqui. Só que C, gama mi transposto, C é menos 1 é menos gama mi. Então isso aqui vai ficar menos gama zero. Menos gama zero, C está. Então deixa eu colocar isso aqui. Então a gente ficou com o seguinte. Psi C eu posso escrever dessa forma. Posso escrever também como sendo menos gama zero, C, psi está. É uma outra forma de eu usar o conjugado de carga e de Dirac. Operação de conjugação de carga. Independente da representação. Não estou usando nem de Dirac, nem de Majorana, nem de Dirac. Isso aqui é o conjugado de Dirac. Isso aqui é exatamente igual a C, psi barrado transposto, onde eu só usei a propriedade da matriz de conjugação de carga. Estou só colocando isso para explicar isso aqui. Bom, muito bem. Vamos então agora pegar o barrado desse exterior aqui. O que é psi C barrado? Psi C barrado, quando a gente barra, a gente sabe, a gente pega o complexo, o conjugado de hermitiano e multiplica por gama zero. Mas quando eu pegar o conjugado hermitiano disso aqui, vai ficar o conjugado hermitiano do psi star. Mas o conjugado hermitiano do star é o transposto. Então aqui vai ficar psi transposto. Aí vai pegar aqui C dagger. E aqui está o sinal menos, né? Aqui. E o gama zero dagger. Mas a matriz gama zero é hermitiana. E aqui tem outro gama zero. Então gama zero é 1. Mas a matriz de conjugação de carga é unitária. Então isso aqui é menos C transposto. C é menos 1. Então a gente pode sempre mostrar que se eu pegar o conjugado de Dirac do conjugado de carga, o que eu ganho é isso aqui, menos C transposto. C é menos 1. Por que isso é interessante? Que é aqui, ó, menos psi transposto C é menos 1 é o psi conjugado de carga barrado. Aí sobrou C, gama mi transposto, C é menos 1, isso é o menos gama mi, pela definição de matriz de conjugação de carga. C, gama mi transposto, C é menos 1 é menos gama mi. E C, psi barrado transposto, é o psi C. Então a gente chegou à conclusão que essa grandeza aqui, ó, menos psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto, sinal menos aqui, cancela com esse sinal menos aqui, então, no fundo, tá aqui, menos, né, posso fatorar isso também, menos psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto, é menos psi C barrado, gama mi, psi C. O que é isso aqui? Isso aqui é a corrente eletromagnética do férmio conjugado de carga. Então a gente está dizendo que isso aqui, ó, essa grandeza aqui é a grandeza conjugada de carga com sinal menos. Isso está me mostrando justamente o seguinte: se eu pegar a corrente eletromagnética e tirar o conjugado de carga dela, quando eu tiro o conjugado de carga, eu troco o sinal da carga. Então a corrente deve trocar de sinal. Então o que a gente está dizendo, só botando essa identidade aqui, porque ela é importante, o que a gente está dizendo é que o operador, se eu pegar o operador de corrente eletromagnética, né, JMI, que é psi barrado, gama mi, psi, isso aqui é a mesma coisa que menos é psi C barrado, gama mi, psi C. E a interação eletromagnética, ela quer dizer, Jmi é mi.
que eu posso escrever então assim, ó, é si barrado, gama mi, si a mi. Mas, nós acabamos de ver que é si barrado, gama mi, né? É menos si c barrado, gama mi, si c. Então, se eu sei que a interação eletromagnética é invariante por conjugação de carga, esse cara que está aqui, esse AMI, ele vai ter que ser menos AMIC. Por quê? Porque então isso aqui vai me dar mais si c barrado, gama mi, si c, AMIC. Ou seja, a operação de conjugação de carga, ela é um invariante do lagrangiano eletromagnético. Então, como isso aqui já é a operação, já é a corrente conjugada de carga, o fóton, o campo do fóton, ele tem que se transformar por conjugação de carga com esse sinal menos, justamente para poder garantir que a corrente, quer dizer, que o lagrangiano, antes da conjugação de carga, tem a mesma forma que o lagrangiano depois da conjugação de carga. Então, o fóton, né, a conjugação de carga do fóton, apesar dele ser neutro, porque normalmente a gente diz, o fóton é neutro. Então, a operação de conjugação de carga não mexe com ele, porque a carga dele é zero. Mas não. Pela invariância da interação eletromagnética sob conjugação de carga, a conjugação de carga do fóton é menos 1. Tem paridade menos 1 por conjugação de carga. É isso que eu queria dizer. Então, vem tudo, isso aí vem lá da álgebra de espinorial. Da equação de Dirac. Vou jogar aqui rapidinho, só para a gente recapitular tudo isso que eu falei. Então, por conjugação de carga, né? Vou botar aqui. Por conjugação de carga, campo de Dirac. Então, ele vai no C, que é C barrado, transposto. E onde esse C barrado acaba sendo menos, a gente usou isso aqui, menos de C transposto, C menos. Então, corrente eletromagnética, que é psi barrado, gama mi psi, por conjugação de carga, ela vai em menos psi C barrado, gama mi psi C. Então, para que a interação eletromagnética seja invariante sob conjugação de carga, o AMI, o campo de potencial eletromagnético, tem que ir menos AMIC. É isso que eu estou dizendo, conjugado de carga, eu estou dizendo que o conjugado de carga do campo eletromagnético é menos psi. Menos AMI. O AMI vai em menos AMC, quer dizer, o AMC é menos AMI. Muito bem, então, só porque eu estou colocando isso. Então, esse lagrangiano aqui, ele só depende, tem A aqui e tem A aqui. Isso aqui é field strength. Conjugação de uma carga no mexe com a derivada, vai só trocar o sinal do A, mas isso aqui é par. Tem duas potências do A, então o sinal menos desaparece. Então, esse termo de Maiskos-Kelloggk, ele é invariante sobre conjugação de carga. Então, preserva a conjugação de carga. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos ver. Ele não é invariante. Ele é invariante de conjugação de carga. Ele troca o sinal do A e troca o sinal do A. Certo? Então, para lembrar que por conjugação de carga, né, o campo elétrico, por conjugação de carga, vai menos o campo elétrico e o campo magnético também vai menos o campo magnético. É só a gente lembrar das equações de Markov. Divergência de E igual a ρ. Então, se eu troco o sinal da carga, para essa equação ser invariante, eu tenho que trocar o sinal do E. Depois, então, o E troca de sinal. Rotacional de E é menos dV dt. Então, se por conjugação de carga o E troca de sinal, por conjugação de carga o B tem que trocar de sinal para poder manter Faraday Lens. Então, B vai menos D. Depois, divergência de D igual a zero, então automaticamente não tem problema. Agora, se eu pegar outra equação, que é rotacional de B, igual a 1 sobre C ao quadrado, dE dt, mais 0J. Então, quando eu faço a conjugação de carga, a carga troca de sinal, portanto a corrente troca de sinal. O campo elétrico troca de sinal,
o campo magnético troca de sinal, então fica tudo menos, 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 então essa equação é invariante. Então, por conjugação de carga, O vai em menos Rho, J vai em menos J, E vai em menos E, B vai em menos B e A vai em menos A. Então, a conjugação de carga troca o sinal de tudo. Então, essa é a invariância de conjugação de carga das equações de Maxwell. Vamos olhar agora, então, paridade. Deixa eu apagar isso. E vamos entender isso aqui como, quer dizer, isso aqui são contrações, é um quadro vetor. Então aqui tem as componentes, né? Vamos dizer o seguinte, vamos tomar uma situação, duas situações, ou três situações diferentes. Vamos tomar, por exemplo, o vetor NI como sendo um vetor tipo tempo. Vamos dizer que ele seja um vetor tipo tempo. Se ele é um vetor tipo tempo, então a gente sabe que todo vetor tipo tempo, a gente pode sempre encontrar um sistema de referência onde ele só tem a componente temporal e a componente espacial para considerar. Porque o vetor é tipo tempo, ele tem essa relação aqui, NI. NI é maior do que zero. Isso é um vetor tipo tempo. Então, isso aqui é N0 ao quadrado menos N escalar N. Maior do que zero. Então, eu posso ir para um sistema de... Isso aqui é um invariante de Lorentz. NI, invariante de Lorentz. Se isso aqui é positivo, isso aqui tem o mesmo valor em todo o sistema de referência. Então, eu posso encontrar um sistema de referência onde isso aqui é zero e N0 ao quadrado é positivo, né? Então, quer dizer, eu posso jogar eu posso sempre encontrar um sistema de referência onde toda a informação sobre o vetor esteja na componente temporal dele. Então, vamos fazer essa escolha. Já que ele é tipo tempo, para simplificar a vida, vamos tomar, por exemplo, ele é um vetor unitário, vamos tomar NI igual a 1, 0. O que eu faço é isso? NI igual a 1, 0. Então, se esse cara aqui só tem componente 0, então isso aqui eu vou dizer, aí ele é 0, 1, então eu escolhi esse sistema de referência. Vamos para o referencial onde NI tem a forma mais simples possível, que é essa aqui. Então isso aqui fica 1. Então, isso aqui vai ficar só a componente 0. Então, vai ficar N0, então aqui vai produzir um F0Mi. Aí aqui é N escalar D. Então, isso aqui é N, vamos dizer, N Rho D Rho. Então, só tem componente Rho, igual a 0. Então, aqui só vai pegar a derivada temporal. Aqui a gente vai ter a derivada temporal. E aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai ficar 0, 0. Então, aqui vai ficar F0Mi. Então, isso estou pegando um caso especial, o caso do vetor NI. A anisotropia, se é uma anisotropia tipo tempo, e aí se ele é tipo tempo, eu vou tomar, sei que essa condição é satisfeita, eu sei que esse vetor é unitário, né? Quer dizer, então vou botar logo assim, esse vetor é unitário, isso aqui já é positivo. Então, isso aqui vai valer 1 em qualquer sistema de referência. Aí eu posso escolher um sistema de referência oportuno, né? De tal maneira que eu zere a componente espacial e fique só com a componente temporal. Isso aqui é satisfeito? É. Nesse sistema de referência onde esse vetor adquire essa forma aqui. Muito bem. Então, o meu lagrangiano de Myers-Kospelov, essa correção adquire essa forma aqui. Se esse índice aqui é 0, então nós sabemos que esse índice aqui só pode ser espacial. Isso aqui é F0i, F0i. Então, a gente pode trazer que isso aqui é F0i, derivada temporal. Vamos trazer esse 0 ali para baixo, para ser aumento. Mas a gente sabe que lá das nossas associações, né, quando a gente faz a formulação por variante das equações de Maxwell, né, o F0i é justamente a componente do campo elétrico. Então isso aqui é campo elétrico, campo elétrico. Então esse termo aqui está me dando menos E escalar derivada temporal do E. Então esse termo aqui, né, estou fazendo só essa primeira ideia aqui. Então, se esse cara aqui é 0, se esse cara aqui é 0, né, quer dizer, esse cara aqui só tem componente 0, então só me resta essa possibilidade. Se esse cara aqui é 0, esse índice só pode ser espacial, isso aqui só me dá uma derivada temporal, e esse índice aqui também só pode ser espacial. Então, esse lagrangiano de Myers-Kospelov, ele acaba tomando essa forma. Por isso até que ele quebra a simetria de Lorentz, porque ele só tem o campo elétrico. Ele privilegia o campo elétrico, ele não tem o campo magnético. Tudo que é para ser invariante de Lorentz tem que ter E e B, porque o E vira B, o B vira E. Aqui só tem E. Aqui não, aqui a gente sabe, esse termo aqui é o meio de E2 menos B2.
Então ele tem o E e tem o B. O E vai em B, né, transformação de lógica, eu misturo o E com B e esse termo é invariante. Aqui não, eu só tenho o E, então não tem como esse termo ser invariante de lógica. Então por isso que esse termo está quebrando lógica. Não quebra C, então não quebra C, porque ele é quadrático no campo elétrico. Então E vai em menos E, E vai em menos E. Paridade. É preservado. Por paridade, o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dAdt. Quando eu faço uma transformação de paridade, esse cara aqui é um vetor, troca de sinal. O φ é um escalar, não troca, mas o gradiente troca de sinal. Então o campo elétrico é um vetor. Se transforma como um verdadeiro vetor sobre paridade. Então esse cara ganha um sinal menos, esse cara ganha um sinal menos, então não tem problema nenhum. Agora, por reversão temporal. Então, esse termo está respeitando C, está respeitando P. Mas, por reversão temporal, o campo elétrico, né, lembrando das equações de Maxwell, divergência de E, vou lembrar aqui, igual a ρ. Então, quando eu faço a reversão temporal, aqui só tem carga e densidade de carga. Carga e volume, então nada mexe aqui. Reversão temporal não mexe aqui. Então, o campo elétrico, por reversão temporal, eu faço uma operação de reversão temporal, o campo elétrico vai nele mesmo. Mas o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dAdt. Né? Então, o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dAdt. Se o campo, quando eu faço reversão temporal, esse cara não muda. O gradiente não muda. Então o φ não pode mudar. A derivada temporal muda de sinal. Eu inverto o sinal do tempo, a derivada muda. Então o A tem que mudar para poder aqui ficar tudo igual. Esse aqui não muda, esse aqui não muda e esse aqui não muda. Então, por reversão temporal, o potencial elétrico, ele vai nele mesmo, mas o potencial magnético muda de sinal, por reversão temporal. Vamos pegar a equação, podemos pegar só para checar. Faraday-Lenz, rotacional de E igual a menos dV/dt. Por reversão temporal, isso aqui não muda, o E não muda, então esse lado aqui não muda. O B é rotacional de A, o B muda e o T muda, então as duas mudanças, menos aqui se compensa. Então essa equação aqui mantém a reversão temporal. Divergência de B igual a zero é automático. Agora vamos pegar, por exemplo, Ampere máximo, rotacional de B. Vamos pegar no vácuo, 1 sobre C ao quadrado, dEdt. Portanto, C igual a 1. Então, por reversão temporal, tempo muda, campo elétrico não muda, então aqui ganha um sinal menos. Esse cara não muda, então o B tem que ganhar um sinal menos. Mas a gente já viu que o B ganha um sinal menos, porque B é rotacional de A. Então, se o A muda... Então, as operações de reversão temporal, elas não mudam o campo elétrico, não muda o potencial elétrico, muda o potencial vetor e muda o campo magnético. Então, esse termo aqui, automaticamente, ele está violando T, porque tem essa derivada sozinha de dVt, que o E não muda, mas o dVt muda. Então, eu tenho CVT, eu mantive conjugação de carga, mantive paridade, mas quebrei a reversão temporal. Então, o CVT é quebrado. Então, esse termo ele quebra Lorentz e quebra CVT. Isso no caso do M ser um vetor tipo T. Deixa eu apagar aqui a barra. Vamos pegar um outro caso. Vamos pegar o caso do NI ser tipo espaço. Só para ver como é que fica o lagrangiano. Então, deixa eu já colocar aqui uma coisa que já pode servir para nós depois. Vamos fazer o seguinte. Então, quando o NI é tipo tempo, o lagrangiano mais Posteloff, ele fica assim. Menos um quarto. Então, menos um quarto de f mini ao quadrado, menos um quarto. Deixa eu botar, vamos botar logo do jeito, termo G dele. Ele vai ficar F0i mais F0 mais F de J. Só abrindo isso aqui em componente. Esse cara aqui desce F0i
ficando finalmente. Isso aqui é um campo elétrico, vai ficar menos 2 vezes o campo elétrico ao quadrado. E aí esse cara aqui desce e J, isso aqui dá 2 vezes o campo magnético ao quadrado. Então o fator Floyd desaparece, aumenta, então fica o meio. O lagrangiano de Marx é 1 meio de A2 menos B2. Está tudo certo, você sabe disso. Estou botando C igual a 1. Então o lagrangiano de Marx é 1 meio de A2 menos B2. No caso da iniciativa de tempo, o termo efetivo de mais Pospelov ficou menos, ganhou um sinal menos por causa disso aqui, menos que si sobre lambda é escalar dl. Então, só entra o campo elétrico aqui. Só lembrar disso aqui para reversão temporal. Vamos pegar então agora o caso do vetor ser tipo espaço. Depois a gente pega o tipo luz também. Tipo espaço. Então, se o vetor é tipo espaço, né, NMI não pode ser positivo. NMI é tipo espaço, é negativo. Então, tomar igual a menos 1, por exemplo. Né? Então, para simplificar a vida também, se isso aqui é menos 1, para todo vetor tipo espaço, eu posso ir para um referencial onde a parte temporal dele é 0 e onde sobra aqui um vetorzinho N chapéu. Se eu pegar NMI, isso aqui é menos N chapéu, N chapéu. Como N chapéu é normalizado a 1, isso aqui dá menos 1. Então eu posso ir para um sistema de referência onde eu só tenho aqui a componente espacial, por exemplo. Então a gente pode pegar essa, apagar isso aqui. Então vamos dizer que a gente faça isso. A gente vai para o sistema de referência, que tipo espaço, onde NI é 0 e esse vetorzinho aqui N chapéu. Vamos ver como é que fica a expressão do mais Pospelov. Então agora aqui tem parte que a gente vai pegar, agora aqui vai ter mais coisas, né? A gente vai esquecer que se sobre lambda, então a gente tem NK. Então aqui, primeiro termo, NK, eu não tenho a componente temporal. Então aqui só vai poder ser componente espacial. E aí aqui vai ficar, esse K aqui é K 1, 2, 3, não é o K grego não, é o K latino. Então aqui é K 1, 2, 3 e aqui continua Mi. A gente está contraindo esses dois índices aqui do espaço de Minkowski, mas aqui só tem parte espacial. Aqui também só tem parte espacial, então vai ficar aqui N escalar. Isso aqui é NI dmi. Então só vai ficar no fundo NI DI. Isso aqui é o gradiente. Isso aqui são as próprias componentes do vetor. Então esse termo aqui dá para nós N chapéu escalar gradiente. Essa derivada. Eu posso também botar o gradiente assim. Mas eu prefiro sempre usar o gradiente assim. Isso é uma questão de notação. Então, tem esse operador N chapéu escalar gradiente. Tá aqui. E aqui dentro a mesma coisa. Esse índice aqui só pode ser espacial. Vamos dizer que seja ML, FL. Agora é índice latino. FL, Mi. Agora, claro, esse Mi vai poder ser 0, então vai poder ter duas possibilidades aqui. NK, FK 0. Aí aqui esse operador. N escalar gradiente. E aí aqui vai ficar NL, FL 0. Então peguei Mi igual a 0. Agora vamos pegar a configuração de Mi espacial. Mais NK, FKI, KI, N chapéu, escalar gradiente, NL, L, certo? Então lembrando agora. Lembrar que nós estamos no espaço de Minkowski aqui. Então, quando eu posso descer essa componente aqui, NK. Então, isso aqui é índice contravariante do espaço de Minkowski. Então tá. Isso aqui é que eu identifico, quer dizer, as componentes contravariantes é o que nós identificamos com as componentes euclidianas. Né? Geralmente a gente faz isso. Componente N0, né? E aí a componente NI. São as três componentes que nós identificamos com as componentes cartesianas, né, do vetor tridimensional. Então,
esse cara aqui vai corresponder às componentes N chapéu K. Não estou abaixando o índice não, estou identificando, estou dizendo que as componentes contravariantes desse vetor correspondem às componentes euclidianas desse vetor. Aqui é o f capa 0, que eu vou chamar de f0 capa. Vou botar um sinal menos aqui. Mas aí esse f é 0, eu vou também chamar de 0R. Então eu troquei o capa com 0 aqui e o L com 0, em duas trocas de sinal. Isso aqui é o que nós identificamos com a componente do campo elétrico. Isso aqui é justamente a componente K do campo elétrico. Então, você está me dando esse produto escalar, N chapéu, escalar elétrico. Aqui, N chapéu, escalar gradiente. E aqui, mesma coisa. Aqui eu vou descer essa componente 0R. Aí desci esse índice espacial do espaço de encosto, vai ganhar um sinal menos. Mas F0, desculpa, mas aí eu posso subir isso aqui, para poder identificar como vetor. Então ganho um sinal menos de novo. Então, entendeu? Que eu tinha isso aqui só, desculpa fazer assim. Estava assim, eu subo esse, desço o 0, que não troca sinal nenhum, e desço o L, que troca sinal. Então, compensou. Então isso aqui de novo, são as componentes cartesianas do vetor N chapéu, e aqui é a componente L do campo elétrico. Então isso aqui está dando para nós N chapéu, escalar campo elétrico. Então esse termo aqui, o primeiro termo vai ficar aqui. Lagrangiano todo mais Kosterov, vai ficar no meio, então Maxwell. Então a primeira componente agora, já que é o vai ficar mais que se sofrendo. Então esse ficou, como é que ficou lá? N escalar E, N, D, N, E. Então ficou N. Então, quer dizer, a projeção do campo elétrico ao longo desse vetor anisotrópico. Aqui a projeção do gradiente, a derivada do direcional, quer dizer, o gradiente ao longo desse vetor. E isso atuando em N escalar E. Essa é a primeira parte. Agora vamos ver a parte magnética. Então, no caso Space Light, em termos mais Kosterlov, vai dar uma contribuição magnética genuína. Que agora pegando esse índice aqui e fazendo esse índice aqui ficar espacial. A gente primeiro tomou 0, 0, e aí agora vai somar com I. Agora só uma coisinha só. Estão fazendo assim, depois a gente vai fazer uma trabalho, uma outra possibilidade. Tem uma outra possibilidade que eu deixo depois para vocês fazerem como exercício, que é botar o aula aqui. Enquanto é isso aqui. Então vamos lá. Então a gente vai ter. Então esse aqui, tá bom. Então esse cara aqui a gente já sabe o que é. São as componentes, né, cartesianas do vetor N. Pela nossa identificação, isso aqui é menos epsilon, kappa, e J. Aqui eu estou usando índice J, não vou usar, então menos kappa e J, e aí o campo magnético, componente J. Essa componente aqui. Isso aqui é N chapéu, escalar gradiente, e a mesma coisa aqui, vamos subir esse aqui, aí vamos descer o L, os dois sinais se compensam, e desço o I. Mas aí eu desço o índice espacial, então vai ficar um sinal menos sobrando. E aí aqui a gente vai ter, isso aqui é a componente, né, desse cara aqui, e aqui é epsilon, N, I, M, E. Vamos colocar assim. Então esse terminho aqui, nós temos aqui kappa, kappa, J, J. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse aqui com kappa aqui. Vamos um sinal mais aqui. Então isso aqui está me dando o produto vetorial, isso aqui está me dando N chapéu, vetorial B, componente J, kappa J. Isso aqui está me dando N chapéu, escalar gradiente. E isso aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu troco I com L e ganho um sinal menos. Opa, aqui de
um sinal menos, né? Essa componente aqui é menos, F ali é menos Y, como aqui tinha também um menos, eu tinha esquecido de colocar esse menos aqui. E aí ficou L, vai ficar IE, vai ficar mais aqui, perfeito? E aí aqui, esse carinha aqui está dando o produto vetorial de N com B também, componente I. Então N chapéu, vetorial B, componente I. Então esse segundo termo aqui, ele vai ficar para nós mais C sobre lambda N vetor B escalar. Aí, esse operador N chapéu escalar gradiente atuando nesse vetor aqui. N chapéu vetor. Agora eu estou fazendo o produto escalar, porque aqui ficou ó, esse vetor componente, isso aqui é um operador escalar. Atuando num vetor, dá um vetor. Então, isso tudo aqui é um vetor com componente I, isso aqui é um vetor com componente I. Então, isso aqui é um produto escalar entre N vetor B e esse vetor aqui, escalar. Todo esse vetor aqui. Isso aqui é um número escalar, né? Porque isso aqui é um produto escalar, então isso aqui é um número, vamos dizer assim, um operador escalar. Isso aqui é um vetor, mas isso que eu estou colocando, tá? Então, se a gente olhar esse lagrangiano agora, por, conjugação de carga, B vai em menos B. Se nós pegarmos paridade, a paridade, se esse cara aqui for um vetor, um verdadeiro, não for um pseudo-vetor, se ele for um vetor, ele troca de sinal por paridade. Então, eu tenho 1, 2, 3 trocas de sinal. Ele vai trocar de sinal sobre paridade menos. O campo magnético é um pseudo-vetor, B igual a rotacional de A. O gradiente troca de sinal, mas o A não. Né? A gente sabe que o potencial, só para lembrar aqui, né? Rotacional de E é menos dBdt. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, isso aqui é um vetor, troca de sinal. O E troca de sinal. O T não troca de sinal, que é a paridade, mas o B então tem que trocar, não pode trocar de sinal. Então o B é um vetor que não troca de sinal sobre paridade, é um pseudo-vetor. Então, B vai em D, paridade. Então, esse N troca e esse N troca. Esse operador de gradiente troca. Então, tem 3 sinais menos do N e um sinal menos daqui. E o B não troca. Então, esse termo aqui é par sobre paridade. Par sobre paridade. Então, a gente manteve C e manteve T. Se nós fizermos reversão temporal, o B troca de sinal. O N não troca, nem o T troca. Então, por reversão temporal, ele também não troca de sinal. Então, se N for um verdadeiro vetor, né, e N for tipo espaço, esse termo preserva C, preserva P e preserva T. Então, ele não viola CPT. Então, se o N for space, certo? Lembrando disso aqui. E aí agora eu deixo como tarefa, quem quiser fazer, pegar um vetor NMI tipo luz. Né? Pegar um vetor NMI tipo luz. Ver o que acontece nesse caso. Então fica aqui, como é que vai ficar o tempo de mais. Claro, NMI tipo luz, não dá para eliminar tudo, porque o vetor tipo luz ele tem essa propriedade aqui, NMI é igual a zero. Então a gente pode ir para o referencial, onde eu tenho, por exemplo, a gente pode escolher um sistema de referência sempre bastante simples, que poderia ser, por exemplo, 1, 0, 0. Se esse vetor aqui é tipo luz e é constante, eu posso sempre ir para um sistema de referência, onde eu tenho só parte temporal e uma das componentes espaciais, ele dá automaticamente NMI igual a 0. E aí a gente pode fazer tudo nesse caso. Só para dar uma ideia. Vamos dar uma olhada agora, está falando aqui, nessa possibilidade. Vamos botar aqui, fazer o seguinte. Estou fazendo isso porque a gente depois vai querer chegar nas relações de dispersão, ver propriedades interessantes. A gente precisa conhecer bem a estrutura do lagrangiano. Suponhamos que então, a gente considerou aquela primeira possibilidade mais possibilidade. Vamos considerar uma outra possibilidade, que seria colocar aqui, por exemplo, o dual. Também então tem essas duas versões.
tem a versão do mais post-log, com o dual e sem o dual. Vamos considerar, então, como se aqui fosse o mais post-log linha, vou colocar assim. E aí a gente vai introduzir esse termo aqui. Poderia introduzir os dois simultaneamente. Botar um parâmetro xi em um, outro parâmetro xi' no outro. Mas vamos seguir mais ou menos o que os autores fizeram originalmente na literatura. Eu vou dar referência para vocês. Esse trabalho aí é um Physical Review Letters de 2003. Tá? Os autores são Robert Myers e Maxim Kosterlov. É um Physical Review Letters. Depois do intervalo eu pego a referência para vocês, é um PRL de 2003. Eu trago a referência exata para vocês. Porque o PEC, como é um PRL, ele precisa muito estudo para vocês, né, Marcelo? Como é que está a situação como ele é um PRL, ele é muito conciso, então ele não abre nada em componente, ele vai dando só os resultados. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais, e tem as afirmativas que ele faz ali, que são simples, mas não são óbvias. Então, e é uma eletrodinâmica bem interessante. Então depois eu vou trazer a referência para vocês. E eles apresentam também dessa forma, usando aqui o dual. Vamos fazer um caso simples só. Vamos pegar o caso, pegando esse caso aqui e pegando NI tipo. Vamos trabalhar NI timeline, como a gente fez ainda agora. Bota toda a componente só na parte temporal. NI então vai ficar 1, 0, 1, 0. Vou pegar esse motor aqui. Então só tem parte espacial, parte temporal. Claro, pode se fazer para NI spaceline, pode se fazer para NI tipo nulo. Mas vamos fazer só o timeline. Vamos trabalhar nessa situação, só para a gente ter um caso concreto para trabalhar. Então, nesse caso, é como se tivesse uma isotropia na direção temporal. Quer dizer, eu estou numa situação em que tem alguma simetria, tem uma interação mais fundamental que faz com que no nosso mundo de baixas energias a gente perceba uma pequena violação da simetria de Lorentz. Porque, vamos ver, o que vai selecionar desse termo? Então, a gente vai ter. Então, isso aqui é puramente espacial. Então, você vai ficar F0μ. Aí aqui vai ficar só a parte temporal também. E aqui vai ficar 0, 0. F til 0μ. Aí, de novo, como F é antissimétrico, aqui só vai poder ter a parte temporal, espacial, e aqui a parte espacial. E aí nós descemos. Vamos descer esse índice aqui, 0i. Então a gente está lembrando o seguinte, está lembrando o exemplo da nossa identificação de mapa. F0i é a iésima componente do campo elétrico. Fij é identificado com menos epsilon ijk, componente K do componente. Quando a gente passa para o dual, F til 0i, transformação de dualidade, E vai em B. Então isso aqui vai ficar o PI. O F til ij. E por dualidade, B vai em menos E. Então por dualidade, como B. O E vai no B, mas o B vai em menos E. Então vai ficar mais epsilon, ijk, FK. Então essas são as identificações. Então F0i é o próprio campo elétrico. Aqui vai ficar derivado temporal. E o F til 0i é o próprio campo magnético. Então ficou de escalar. Então esse tema aqui vai ficar o seguinte. Nesse caso especial, onde eu escolha esse sistema de referência em particular, então o nosso lagrangiano vai ficar, a gente está chamando mais Kosterlov linear. Ele vai ficar no meio de 2 menos B2, e aí vai ficar menos E, né? Menos C sobre lambda. Então, nesse caso especial, né, que a gente vai explicar aqui, só nesse caso especial, em que, além de ser timeline, eu vou para o sistema de referência especial.
Então, por conjugação de carga, o E muda de sinal e o B muda de sinal. Então, respeita a conjugação de carga. Por invariância de paridade espacial, E vai em menos E, D vai em D. Mas o tempo não muda. Então, esse termo agora quebra a paridade. A paridade sozinha é quebrada. Reversão temporal. Nunca me lembro. Tem que sempre fazer. É menos gradiente de φ. Então, o campo elétrico de divergência de E é igual a ρ. O campo elétrico não muda de sinal. O tempo muda de sinal e rotacional de E é igual a menos dV dt. Né? Então, o tempo, o campo magnético troca de sinal. Porque o campo magnético, na verdade, é isso. Rotacional de B, pegando o caso magnetostático, também 0 J. Se eu faço uma transformação de reversão temporal, a corrente, ela é a densidade vezes a velocidade. Quando eu faço uma transformação de reversão temporal, eu não mudo na carga nem no volume, mas eu mudo o tempo. Então a velocidade se inverte. Por reversão temporal, x vai em x, mas t vai em menos t. dx, dt, então troca de sinal por causa do tempo. Então a corrente muda de sinal por reversão temporal, mas o operador de gradiente não. Então o campo magnético muda. Então o campo magnético muda, então aqui eu tenho, então eu respeito T. Então esse termo agora, nessa situação, ele mantém C, porque os dois trocam de sinal, quebra B, porque esse muda de sinal, mas esse não, tem uma paridade ímpar, paridade espacial é ímpar, reversão temporal, tem essa mudança, mas tem essa mudança, não se conta. Mas de qualquer maneira, CPT, T quebrado, então CPT é quebrado. Então esse exemplo também viola CPT por causa da violação de paridade. Vou deixar esse termo assim. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos trabalhar então nessa situação. Vamos ver o que isso aqui pode dar. O que isso aqui pode dar em interesse? Então, quer dizer, simetria de gauge está preservada, porque só depende de E e de B, não tem potencial nessa equação. E aí a gente manteve C, quebrou P, manteve T, quebrou CPT e quebrou Lorentz por causa da simetria espaço-temporal. Certo? Então a gente tem esse Lagrangiano com a quebra dessa simetria. Simetria de gauge não. Então, preserva. Invariância de gauge. Então essas são as simetrias fundamentais. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? 10 minutinhos, então quebrinha aí. Então aqui a gente vai funcionar na base das chamadas aulas lúcidas. A gente dá uma aula de 1h30, vai intervalo de 15 minutos, aí faz mais uma hora, 15 minutos, mais uma hora, tá? Mas a gente volta desse atividade. 46 horas. O intervalo? Não, a aula toda? Estava pensando que ia até umas 7 e pouco. Vou dar um intervalo daqui a pouquinho, dá um quebrinha aí, volta depois, pega mais um tempo só. Descontar o motor, né? No final do semestre a gente consegue ter 4 horas de aula sem parar, mas no início a gente ainda está meio. Marcelo? Está em ritmo de mineiro, né? Minas, né? Ou baiano, não sei. Ou carioca, né? Mas certamente não é ritmo paulista, né? Paulista é 5 horas direto, né? Então vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Então, só para efeito, para quem, assim, porque esse curso vocês estão bem preparados, mas tem muita gente que segue esse curso, tá? Às vezes em final de graduação, começando o mestrado em outros estados, e aí a gente às vezes tenta fazer as coisas mais lentamente para atender esse público também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a derivação das equações. Eu poderia derivar as equações de Marx a partir daqui, diretamente aqui. Mas só para quem não tem ainda muita familiaridade com o espaço Minkowski, vamos derivar as equações de Marx no caso geral. E depois a gente particulariza para essa situação. O que eu poderia fazer também, derivar as equações de Marx diretamente daqui. Seria até uma coisa mais próxima de quem está na graduação, mas é só para atender quem não está muito acostumado a mexer com os índices de Minkowski, né? Vamos fazer a variação. Então, para tirar as equações de Maxwell, eu vou fazer variação em relação ao potencial. Então, eu vou fazer variação em relação ao campo ali,
Então isso aqui vai induzir uma variação funcional ΔF. Então vamos fazer a variação do Lagrangiano devido à variação funcional do campo. Então o primeiro termo é o de série, vai ficar menos 1/4, aí vai ficar 2 vezes F mini ΔF mini. A primeira variação é essa. Depois o segundo termo tem duas variações. Eu vou ter Si sobre lambda, aí vamos ter N capa delta F capa I, aí aqui vamos ter N escalar gradiente, e aqui F tio, aqui vamos ter N, vou chamar de lambda, né? N lambda, F tio, lambda. Aí é o primeiro F. Agora tem a segunda variação, que vai ser variar o dual, mais Si sobre lambda, N capa, delta, F capa I, N escalar gradiente, N lambda, delta, F tio, lambda. Esse termo aqui, esse termo a gente tem que, na verdade, variar em relação a esse termo aqui é dni delta ani menos dni delta ami. É esse termo delta do F mini. Só que esse termo aqui é antissimétrico. Então, se eu fizer essa contribuição, essa segunda contribuição, devido a essa antissimetria, é igual à primeira. Então, eu posso esquecer essa segunda contribuição e botar um fator 2 aqui. Então isso aqui no final de tudo vai produzir um fator 4, que vai cancelar com esse 4, vai ficar menos F mini dni delta mi. Esse primeiro termo reduziu-se isso por causa da antissimetria. Segundo termo. A gente vai ter, agora aqui diferente, a gente já não tem mais a antissimetria, não tem, aqui vai ser delta, vai ficar d capa, delta mi, então esse segundo termo vai desdobrar, na verdade, realmente em 2. Aqui vamos fazer o seguinte, talvez seja útil aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse termo aqui assim, esse termo vai ser escrito assim, ó, n capa, aí vai ficar d capa, delta mi, menos d mi, delta capa. Uma variação em relação ao potencial. Aí esse termo aqui fica N gradiente e esse aqui fica N lambda F tio lambda. Aqui é o seguinte, vou fazer logo aquela